Excelentíssimo senhor presidente, membros da mesa, excelentíssimos senhores vereadores, público presente, público que daqui a alguns dias estará nos assistindo através das redes sociais da Câmara de Vereadores, meu bom dia. Primeiro, senhor presidente, gostaria de iniciar agradecendo a moção de pesar concedida a Jandilson Severo Honorado, nosso querido amigo Ovinho. Um falecimento que sensibilizou toda a cidade, as famílias são amigas e fica a nossa solidariedade a todos os familiares e amigos neste momento de profunda dor. Senhor presidente, os vereadores Junião, Damião Silva foram extremamente felizes em seus discursos quando agradeceram a governadora Raquel Lira pela conclusão da obra da PE 265. E quando eu digo que eles foram felizes no discurso, quero dizer que de público também agradeço à governadora pela conclusão da obra, mas eu discordo da forma como é colocada aqui nesta tribuna e da forma que se cria uma narrativa tentando manipular, de certa forma, a verdade. Os vereadores disseram aqui que o discurso, que o orçamento estava sendo liberado agora, o que não é verdade, porque o recurso ele já existe desde o ano passado, quando o governador Paulo Câmara assinou a ordem de serviço, empenhou o dinheiro, licitou a obra, fez tudo o que era possível para dar mais este presente à nossa cidade, fazer com que Cruzeiro do Nordeste a Pernambuquinho tivesse uma rota segura, transitável para todos os munícipes, não só de Sertânia, mas de toda a região. E aí, senhor presidente, a gente precisa trabalhar em cima de provas, em cima de documentos, e eu trouxe aqui uma cópia do Diário Oficial do dia 30 de junho de 2021, onde foram licitados 46 quilômetros, 470 metros. Esses 46 quilômetros e 470 metros foram licitados pelo valor de 37.180.000. Quando você faz uma licitação, você tem que garantir o recurso. O recurso estava lá, estava garantido, e bastava que com a virada do ano, bastava a governadora dar continuidade à obra. Até porque já tinham sido finalizadas 32 quilômetros de uma obra de 46. Então faltava-se muito pouco para a conclusão da obra. O que é que se faz quando o governo entra? Segura tudo, segura o dinheiro e vai tentar fazer de alguma forma, tirar algum proveito político dessa obra, que o dinheiro já estava lá e que ela deveria ser terminada. O que precisamos dizer aqui, senhores vereadores, é dizer, agradecer à governadora pela execução da obra, mas dizer a ela que ela tardou. E por que é que eu estou dizendo que ela tardou? Porque se ela tivesse continuado, a obra já estava concluída, já estava servindo a população de Sertânia. E aí, senhor presidente, a gente precisa lembrar que quem tem compromisso com a cidade faz na hora que se precisa e na hora que tem a oportunidade. E algumas reflexões são necessárias que a população de Sertânia faça, como por exemplo, o governador Paulo Câmara, que eu digo sempre aqui, que foi o melhor governador que Sertânia já teve. O governador Paulo Câmara, em seu primeiro mandato, com 4 dias de mandato, no aniversário do vereador Washington Passos, e se eu estiver mentindo, me corrija, senhor vereador.
esteve em Rio da Barra para assinar uma ordem de serviço com 4 dias de mandato. Uma ordem de serviço de uma obra esperada há mais de 50 anos em nossa cidade, que foi a ligação de Valdemar Siqueira a Pedro Zumba. E esta obra melhorou e melhorou a qualidade de vida das pessoas. Mas foram necessários 4 dias só. A gente espera 9 meses pela conclusão de uma obra que já está empenhada, já foi licitada, e que agora é que o pessoal diz que liberou o recurso. Mas o recurso já estava lá. É isso que eu não consigo entender. Então tenta-se criar uma narrativa, e algumas vezes a gente tem que vir aqui combater e dizer a verdade à população. Dizer e mostrar o que realmente faz sentido, quem realmente trabalha. Eu disse algumas semanas atrás aqui que o governador Paulo Câmara, o ex-governador Paulo Câmara, tinha destinado mais de 100 milhões de reais aqui para a cidade. E fazia votos de que a governadora atual fizesse um investimento de 200. Porque a gente tem que acabar com essa política miúda de todo mundo querer ser o pai de tudo e lembrar que a população é carente, lembrar que a população é quem precisa, e não importa quem fizer, desde que faça pela população. A gente está aqui para aplaudir. Se a governadora trouxer 200 milhões, vou subir nessa tribuna e dizer: o melhor governador era Paulo Câmara, agora ele não é, ele é o segundo melhor, a melhor é Raquel Lira. Mas por que é que eu estou fazendo isso? Porque numa pequena conclusão de obra, a gente vê um escarcéu aqui em Sertânia, como se tivesse vindo muito mais do que o que Paulo Câmara trouxe. Porque na época de Paulo Câmara, senhor presidente, existia aqui os informativos, mas não existia escarcéu. Existia aqui dizendo que a obra estava sendo feita, mas não existia mobilização. Na época de Paulo Câmara, existia a obrigação de fazer, como existe até hoje, mas a gente entendia que, como homem público, a gente tem a obrigação de trazer melhor qualidade de vida para as pessoas de Sertânia. Essa é simplesmente a diferença. Quando a gente trata de ego, é muito difícil fazer a coisa da forma correta. E por que eu estou dizendo que Paulo Câmara foi o melhor governador que Sertânia já teve? Porque foram mais de 100 milhões de reais investidos aqui. A gente teve a estrada que liga Valdemar Siqueira a Pedro Zumba, a gente teve aquela estrada de Albuquerque que vai para Tuparitama, a gente teve anel viário, a gente teve sistema de abastecimento simplificado da zona rural, com o sítio Pinheiro, Maniçoba e Fazendinha, a gente teve licitado com dinheiro em conta sistema de abastecimento da sede, a gente teve um convênio para asfaltamento da cidade, e a gente teve com Paulo Câmara mais um convênio de 2 milhões de reais para pavimentação de ruas, senhor presidente. E aí, não sei porquê, quando a governadora toma posse, ela tem de um convênio de 2 milhões, tinha sido liberado 1/3 desse dinheiro. No lugar dela liberar os outros 2/3 para atender mais a população, ela segurou o dinheiro, cancelou e ainda pediu para devolver 1/3 que Paulo Câmara já tinha mano. É isso que eu não consigo entender. Graças a Deus se solucionou, não precisou devolver mais nada, mas os 2/3 que faltavam dos 2 milhões estão lá parados, estão lá perdidos. E o dinheiro que foi deixado para melhorar a condição de vida dos sertanienses. Outra coisa que foi falada aqui, e aí a gente tem que mais uma vez dar os parabéns, não tem problema nenhum em dar os parabéns, é que o IPVA vai baixar. E graças a Deus o IPVA vai baixar. E parabenizo a governadora pela baixa do IPVA. Quanto menos imposto o contribuinte puder pagar, melhor. Desde que todo mundo pague e não haja inadimplência. Se manter as contas do Estado ok, não tem problema nenhum.
O problema é tomar medidas eleitoreiras, baixar o IPVA de quem só paga documento uma vez por ano, porque ninguém paga mais de uma, e aumentar o ICMS, onde a gente paga todo dia ICMS. É numa compra de uma feira, numa compra de uma roupa, numa compra de um remédio, numa compra de alguma coisa. Então a gente baixa o que se paga uma vez por ano. A gente baixa o que só pessoas que têm condição, alguma condição financeira, que é quem tem um carro e uma moto, tem condição de pagar, e a gente aumenta, eleva o ICMS, que é a compra que se faz todo dia. É uma compra de uma cesta básica, é uma compra de um remédio, tudo isso vai pagar mais ICMS. Aí eu pergunto a vocês, às vezes eu sou criticado, porque eu sou de esquerda e porque eu sou do PSB. O governo do PSB não aumentou o ICMS porque entendia que afetava a população mais carente. Poderia ter aumentado lá atrás, fazendo feito caixa, obras monstruosas, mas preferiu deixar o ICMS como estava. Não tomou nenhuma medida eleitoreira. A medida eleitoreira está aí. Vai baixar o IPVA e vai aumentar o ICMS. Vamos ver daqui a alguns dias como é que a população vai encarar esses novos fatos. O vereador Dóia falou aqui que está com uma dificuldade na região dele, em Valdemar Siqueira, em Rio da Barra, aquela região. Concedo, vereador, mas eu concedo agora. Eu só queria dizer que as máquinas já estão na região lá, mas fica à vontade, vereador. A título de informação, a gente já está com a rede escavadeira lá do sítio de Tombeira há alguns dias. Já tivemos uma passagem também consertando estradas e limpando cacimba de quem solicita lá no sítio Viana, e vamos continuar para lá na região. Quer dizer também a vereadora Rita que a Patrol já saiu da região de Albuquerque, né, e já passou pelo sítio Cacimbinha, onde já foram feitas as estradas da Cacimbinha e do São Gonçalo. E hoje já está ali pelo sítio Maio. Então essa preocupação a gente tem também, vereador, com água, com estradas. Inclusive hoje o pessoal do CISAR, junto com o pessoal do Estado, está fazendo conserto lá no vazamento, porque essa semana não foi possível fornecer água tanto para Rio da Barra como para Valdemar Siqueira por conta de defeitos que ficaram na obra do sistema de abastecimento da água de Rio da Barra, que foi inaugurado às pressas, com muitas coisas ainda a concluir. Então hoje estão lá tentando consertar esse defeito, né, que ficou, que são vários, são 9 vazamentos, para poder normalizar a distribuição de água lá em Rio da Barra, Valdemar Siqueira e dos sítios que estão recebendo já a água lá do canal da transposição. Mas mesmo assim, a gente teve aquela preocupação de manter o sistema da prefeitura de Valdemar Siqueira e de Rio da Barra. E hoje o menino já está lá liberando a água antiga, para que quando aconteça esses imprevistos, a população não seja totalmente penalizada. Agora, nos sítios da região, a gente não tem muito assim o que fazer, mas pelo menos nessas duas comunidades, sim. Então, essas informações que eu queria lhe passar. Obrigado aí pelo apoio. Por nada, senhor vereador. Eu é que agradeço a contribuição que foi dada ao nosso discurso. E gostaria de finalizar falando sobre o sistema de abastecimento de água simplificado das comunidades rurais. Desenhou-se, vereador, tem um minuto, na gestão do governador Paulo Câmara, um modelo que pudesse atender e tirar a necessidade dos carros-pipa na zona rural. Isso começou a ser implementado. Isso começou a ser feito aqui em Sertânia. Hoje nós temos um sistema de abastecimento simplificado em 3 regiões da nossa cidade. E essas 3 regiões que foram atendidas hoje têm água na torneira. Então essa preocupação vem lá de trás. Eu sugiro à governadora que continue fazendo isso, que amplie
essa implementação vai beneficiar e muito os moradores e os munícipes de nossa cidade, e nós, como vereadores, como políticos, como homens públicos, vamos subir a esta tribuna e agradecer a ela ou a quem quer que faça. Mas precisamos lembrar que quem começou a fazer foi o ex-governador Paulo Câmara, aqui na nossa cidade. Senhor presidente, por último, mais ou menos importante, gostaria de solicitar que o discurso ora proferido fosse anexado à ata da presente sessão para que conste nos anais dessa casa. Muito obrigado.